Olá, paz a todos os irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Vou falar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre os dons espirituais, frisando no dom de falar em línguas. Muitas pessoas têm uma grande dúvida a respeito disso, mas aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, se a gente ler o contexto, principalmente prestando muita atenção no capítulo 14 que Paulo explica, eu vou ler o capítulo 14 aqui praticamente inteiro, mas eu vou dar uma introdução com o capítulo 12 e com o capítulo 13, algumas partes, alguns versos para a gente entender melhor. E também vou falar lá sobre Atos, né, o dia de Pentecostes lá que aconteceu lá, que foi quando foi derramado o Espírito do Pai sobre os discípulos ali, e que eles falaram que eles receberam o dom de línguas, né? E explicar um pouquinho sobre aqui. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo vai começar a falar aqui dos dons espirituais, certo? Que eram vários dons. Eu vou ficar focado no dom do Espírito, dom de falar em línguas, tá bom? Então, aqui, ó, aí eu vou pulando aqui no 12 e no 13, eu vou vou citar só alguns versos aqui, mas vocês depois leem inteiro, 12 inteiro, 13 inteiro, quem tiver dúvida, e lê o 14, principalmente inteiro, 14, prestando bastante atenção. Aqui no 12:4 diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Certo? Então tem vários dons que o nosso Criador dá, só que é o mesmo Espírito, o Espírito do Pai. Aí no 7, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para benefício comum, ou seja, para que seja levado as boas novas do reino, o entendimento do reino dos céus. Aqui no 12:10, no finalzinho aqui, ó. Variedades, vou ler aqui inteiro. A outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Está falando dom para cada um. Então, aqui fala o dom de variedades de línguas, quer dizer, a pessoa falar, ela ter fluência em várias línguas, em vários idiomas, e o outro, ele saber interpretar, ele traduzir aquilo, a língua da pessoa, a língua que a pessoa está falando, o idioma que a pessoa está falando, bom? Depois no 11 diz assim, ó, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. Então é conforme o Espírito do Pai deseja, conforme ele deseja, ele distribui a cada um conforme a necessidade também de cada um, certo? Porque dependendo do lugar, não adianta, por exemplo, em um lugar que não há pessoas de língua diferente, de idiomas diferentes, qual a necessidade do Espírito do Pai dar um dom de línguas para essa pessoa? Não há necessidade. Isso, ó, quando aconteceu lá, agora eu vou citar Atos lá, acho que capítulo... Gente, eu não sei se é 9. Espera aí que tá aberto aqui no computador, que eu tava dando uma olhadinha. E vou falar para vocês. Atos capítulo 2, tá bom? Atos capítulo 2, é bom vocês lerem Atos capítulo 2 também, porque ele vai falar lá do dia de Pentecoste, que os discípulos lá receberam o Espírito do Pai, e eles receberam esse dom de línguas. Eles receberam o Espírito Santo e eles receberam o dom de línguas. Por quê? Porque em Jerusalém, naquela época, tinham pessoas de várias regiões com vários idiomas diferentes. Lá fala que tinha pessoas de Creta, os cretenses, né? Da Capadócia, da Mesopotâmia, da Panfilha, da Frígida, do Egito. Fala um monte de pessoas de regiões diferentes com idiomas diferentes. Então, na época lá, o povo ali, judeu, eles tinham, era o hebraico, e depois o hebraico, depois que eles foram para o exílio babilônico, eles se tornou aramaico, que é a mesma
o mesmo alfabeto, né? Os mesmos... não é letras, é os mesmos caracteres que fala, porque são diferentes de letras nossas aqui. Então são caracteres. Só que é os mesmos caracteres, mas só que tem algumas diferenças entre o aramaico e o hebraico, tá bom? Então é essa linguagem que eles falavam ali no meio litúrgico, vamos dizer assim. Só que aí essas pessoas que vinham de outras regiões, eles não tinham um entendimento claro dessa língua. Eles começavam a aprender, tudo bem, mas eles não tinham um entendimento claro. Então, quando eles começaram a receber a mensagem em sua própria língua, ficou muito mais claro. Então, esses discípulos que falavam hebraico, eles começaram a falar na própria língua das pessoas, e isso é maravilhoso. Então, eles começaram a entender com fluência, eles começaram a proclamar as boas novas do reino fluentemente na língua de cada uma daquelas pessoas. Não era língua inexistentes, e sim apenas línguas que eles não sabiam falar e começaram a falar. É isso o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. Bom, agora vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Esse é um capítulo muito bonito, que fala do amor. Paulo fala. Aí ele fala assim, ó, no verso 1, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. Então, aqui Paulo começa a falar do que? Ele fala, aí as pessoas confundem aqui, né? A língua dos homens e dos anjos. Aí falam que falar em língua é falar a língua dos anjos. Algumas pessoas argumentam isso. E não é isso. A gente vai ver a partir do 14 que a gente vai ver. Então aqui ele vai falar que o amor é muito mais importante do que o dom de línguas, tá bom? Então vou até no final aqui já, para não ficar muito extenso o vídeo. Portanto, agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então ele ressalta que o amor, aqui em 14:1 já vai falar de novo, ele vai ressaltar de novo. Ó, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então é para a gente seguir o amor primeiramente, que sem o amor a gente não é nada, não adianta. Não adianta nada se a gente não tiver amor. Aí ele fala, desejai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, certo? Que é o mais importante, para levar as boas novas, os ensinamentos que o Pai nos transmitiu através do Messias. Aí eu vou ler aqui, ó, a partir do 2, agora eu vou ler o 14 mais direto e vou comentando, mas Paulo é muito claro aqui no capítulo 14, tá bom? Nem necessitaria de eu estar explicando, eu acho que muitos irmãos vão entender sem, se quiser, eu comentar. Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas com o soberano, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Eu vou falar sobre esse versículo aqui, ó. Quem fala em uma língua, em um idioma, não fala aos homens, mas ao soberano, porque ninguém o entende. É essa que é a questão. Adianta eu chegar aqui e falar a língua hebraica que foi entregue ao povo lá, primeiramente, lá, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Muitos dizem que até o Novo Testamento, ou pelo menos alguns evangelhos ali, foram escritos em hebraico. Dizem que as cartas de Paulo até foi escrito em hebraico, mas que seja o grego mesmo. Não vamos entrar nessa questão. Grego ou hebraico, se eu ler para vocês aqui, começar a falar em grego ou hebraico, eu não sei falar, não vai ter proveito nenhum para vocês. Não vai ter proveito nenhum. Para o Eterno, sim, ele vai entender, porque ele conhece todas as línguas, ele conhece. Mas para os nossos irmãos será um mistério, porque eles não vão entender. É isso aqui que ele está falando, tá bom? Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar é um outro dom que ele está falando. Ensinamento, mostrar as profecias do Eterno, as boas novas do reino. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aquela questão, porque
eu entendo, mas os outros não vão entender, então não vai ter edificação para as outras pessoas. Gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que os interprete para a igreja, que a igreja receba edificação. Então, se eu falar em línguas, tem que ter aquele que interprete para que as outras pessoas compreendam e sejam edificadas com a mensagem, certo? Mas aqui ele vai falar outra coisa, quer ver? Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? É essa parte que eu falei que ele iria falar. O que adianta falar em línguas se você não estiver falando a respeito das profecias, dos conhecimentos e dos ensinos que o Pai quer nos mostrar? Não adianta nada falar em línguas se não for para revelar isso, para mostrar isso. Aí ele continua. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta e na harpa? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de língua no mundo, idiomas, e nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Então, vocês prestaram atenção aqui, quando o Paulo fala de línguas estranhas, é de línguas desconhecidas. Ele não está falando de línguas inexistentes, de línguas inventadas. Ele está falando de línguas que podem ser traduzidas, que podem ser interpretadas. É a mesma coisa que eu chegar em um local que todo mundo fala português e querer falar em alemão. Não vai ser proveitoso para ninguém, ninguém vai entender nada. Agora, se tiver alguém que interprete essa língua, o que eu estou falando, vai ser proveitoso, porque eles vão entender a minha comunicação, o que eu estou querendo passar para eles. É isso que Paulo está falando aqui. Assim como um violão, se você não tiver as notas musicais, se você pegar um violão e tocar por tocar sem saber o som ali, as notas musicais, de nada vai valer, não vai ter um som harmonioso. É isso que Paulo está falando aqui em relação aos instrumentos, né? Bom, eu vou seguir aqui para não ficar muito longo o vídeo. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabes o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Você está vendo Paulo falando aqui que ele conhecia vários idiomas. Paulo era um poliglota, então ele falava em línguas mais do que todos, entendeu? Mas não adiantava ele chegar, ele vai explicar isso aqui embaixo. Não adiantava ele chegar lá e falar em línguas por exemplo, o pessoal de Coríntios lá, os reunidos ali em Coríntios, eles tinham um idioma. Não adiantava ele chegar lá e falar um outro idioma diferente. Não seria edificante para eles. Ele tinha que falar naquele idioma. Ele vai falar isso aqui abaixo. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros, a 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento, quanto ao mal. Contudo, Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal,
contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Pra gente compreender, gente, ele está alertando a respeito do dom de línguas aí, que lá em Corinto estava tendo alguma deturpação, alguma falta de entendimento sobre esse dom de línguas também. Por isso que ele estava falando isso. Ele não estava falando à toa. As pessoas estavam deturpando também esse dom de línguas lá, não estavam compreendendo, estavam fazendo, usando isso de uma forma errada, do jeito que fazem muito hoje. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Depois eu vou fazer um outro áudio complementando, tá bom? Um abraço.